aí, meus amores, eu sou Misaira Alonso e eu tô aqui no podcast Atiraste uma Pedra com as minhas amigas Nara Viton, Camille Lenker e Rayana Rayovac pra gente ter uma conversa bem gostosa pra falar pra vocês sobre como foi esse processo. Mas antes, deixa eu me apresentar melhor pra vocês. Eu sou Misaira, trabalho como artista, drag queen, ator transformista há mais de 10 anos, faço teatro convencional, teatro musical, ela canta, dança mais ou menos com bastante esforço. Mas já, né, Miss Gay Ceará 2022, vice-Miss Brasil do mesmo ano, porque ela é bonita. E aí, né, mulher, eu tenho o meu molejo aqui pra poder mostrar pra vocês que vocês não estão vendo, que vocês já estão ouvindo a minha voz aveludada. Agora a roda está aberta e podem soltar as bombas pra cima de mim. Um beijo. Menina, ela é, né? Babado. Deixa eu só falar aqui, porque eu tomei à frente, não foi da Camila ia perguntar, mas eu preciso perguntar. Gente, o que eu vejo, Misaira, é uma crescente da Misaira de 2014 para essa Misaira de agora. Me conta como foi isso, né? Porque tu estreou praticamente no Atiraste. Pro grande público em si, ele te pulverizou aqui na cidade, foi o Atiraste, né? E lá já foi boom da Misaira. E a Misaira da estreia do Atiraste pra Misaira de agora. Você ocupando todos os espaços, rádio, TV, festas particulares, o nosso gueto, o nosso nicho. Qual é a diferença da Misaira para aquela estreia do Atiraste, que já foi impactante, que já foi grandiosa, para a Misaira nos tempos de hoje, nas condições de hoje? Eu sempre acreditei muito em mim e no sentido de que eu acredito que o esforço ele vai valer a pena. E sempre tive esse pensamento de que estudar, procurar entender, procurar ter boas referências, isso ajuda a gente a criar um personagem mais conciso, uma coisa mais forte. E essa mudança, né, esse crescimento do artista que ele vê ao longo do tempo, como eu costumo dizer para os meus amigos, eu sempre tenho algo, um foco ali para eu poder seguir alguma coisa que vai me manter vivo como artista. Então, às vezes, já em algum momento foi o Atiraste, em outro momento foi o CPBT, em outro momento foi ser apresentadora nas saunas de Fortaleza, em outro momento foi ser apresentadora e trabalhar fazendo shows na Valentina, e aí depois eu enxerguei que poderia ter outras vertentes dentro do teatro, então fui fazer Bring It On, que foi um musical que eu fiz pela Escola The Beast, e aquilo era meu foco no momento. E aí esses focos, eles vão crescendo. E eu acho que a minha evolução foi enxergar que não tem um fim. Eu nunca olhei pra mim, pra Misaira, e vi um fim. Eu não tenho. Misaira, qual é o seu maior sonho? Aquele que se você alcançar, acabou. Esse sonho, ele não existe. Porque no dia que eu alcançar a próxima coisa, eu vou ter uma outra coisa que eu vou querer. Então, assim, eu não vou parar nunca. E a minha cabeça de artista, eu sempre falei que tudo é um leque. E esse leque eu quero explorar todo esse leque. Eu quero ir em todos os lugares. Eu quero cantar, eu quero dançar, eu quero apresentar, eu quero fazer as festas particulares, eu quero trabalhar para a prefeitura, eu quero fazer filme, eu quero fazer novela, eu quero apresentar um programa de televisão. Versátil. Eu quero fazer o que tiver. Versátil na vida. Ah, que tudo! E é isso. Mas, mulher, pergunta. Vamos Sim, falar eu agora sou sobre, mulher. vamos falar agora sobre o Atiraste, né? Como foi pra você entrar nesse movimento que estava sendo feito com pessoas que já tinham uma certa experiência de trabalho entre si, né? Você não tinha trabalhado com a gente assim dentro desse contexto. A gente já tinha tido algumas experiências na própria saunas, na Divine. Você ainda não trabalhava nas saunas também, né? Foi bem no teu começo de tudo. Como foi pra você estar ali meio que pegando uma galera que já tinha Uma sintonia, uma né? sintonia, né? Foi muito difícil. A única pessoa que eu trabalhava era a Camille e a gente estava bem no início dos nossos trabalhos. Então, assim, acho que essa informação vocês nem sabiam, mas no começo pra mim foi muito difícil, porque vocês tinham um time muito diferente e bem no início não foi generoso o time do tipo assim, nossa, vamos ter paciência com a miséria porque ela ainda tá aprendendo. Vocês iam e eu que lutasse pra ir atrás. Mas eu também sempre fui o tipo de pessoa que não ficava muito me reclamando. Eu pedia pra repassar, chamei muito a Verônica no canto pra ela me ensinar. Muitas vezes a Verônica ia lá e me ensinava com mais paciência. Mas eu peguei literalmente o carro andando, porque vocês tinham um time de vocês faziam. E eu não queria ser taxada de chata, de ai meu Deus, é a burra que não tá sabendo fazer. Então eu geralmente não perguntava. Mas vocês tinham um time muito rápido por conta desse
desse costume que eu não estava habituado. Aí ainda tinha um outro adendo pra mim quando foi iniciar. Como eu tava no teatro, então eu tenho esse pensamento até hoje sobre dramaturgia. Então eu acho que a construção do personagem ela começa dentro de você pra você depois colocar pra fora. E aí existia uma facilidade pra todas vocês que ela não existia pra mim, porque vocês viveram. Vocês foram da Divine. Vocês conheceram muitas das boates que estavam sendo faladas. Então vocês viveram aquilo que estava sendo contado. Eu não. Eu ficava perguntando pra vocês, vocês me contavam, porque o camarim era assim. Porque eu perguntava muito pra vocês, assim, que eu sei que vocês ficaram atentas, mas eu ficava perguntando, gente, mas como era o Divas? Como que vocês trocavam de roupa? A gente trocava de roupa em 1 minuto. E como era o contato de vocês nos bastidores? E na boate vocês eram muito amigas? Então eu ficava fazendo essa pesquisa pra eu poder construir dentro de mim o sentimento que vocês sentem quando vocês estão fazendo, porque vocês se lembram daquilo que vocês viveram. Tipo, a Verônica, ela fala, né, quando ela faz a performance dela, que ela fala do amor, que ela teve muitos amores, e ela brinca dizendo que ela realmente teve muitos amores, que ela teve muitos affaires na vida dela, inclusive na própria boate. Então eu tive que fazer toda essa pesquisa e tentar me encaixar em uma coisa que estava andando dentro desse processo que já estava correndo, assim. E aí entra a história também da música do Atirache, quando eu fiz, que eu tive que pesquisar, porque existia um sentimento sobre a letra da música, que falava sobre a boate que foi demolida, enfim. E isso tinha um sentimento ali pra ser expressado, né? Que não precisava ser de forma escrachada, porque eu também não gosto muito disso. Mas também que trouxesse mais uma coisa interna, que você passasse dentro da interpretação das expressões. Quando foi o momento que tu sentiu assim, poxa, eu tenho o tema da peça, é a minha música, é o meu número? No primeiro dia, viu? No primeiro dia, quando eu fiz, eu já senti que era um número muito importante, porque quando eu entrei, eu acho assim, uma das coisas. É engraçado, porque é o 880, porque o aplauso e o grito, você sente aquela energia, mas muitas vezes o silêncio, ele significa que as pessoas estão muito atentas no que você tá fazendo. Então, quando eu entrava e fazia a música Tiraste uma Pedra, eu via um silêncio muito grande, assim, ensurdecedor das pessoas, até eu terminar a música. Então eu dizia, nossa, eu tô fazendo direito. Porque as pessoas estão atentas, assim, ao que eu tô fazendo. E isso é muito... vou até fazer um pequeno adendo, sem esticar muito. Que tem um artista que tem isso, tá? Que não é daqui, que é a Marcinha do Corinto. Que ela, assim, é a única artista na Blue Space que ela vai fazer show. E você fica... É um silêncio absurdo no show dela, porque as pessoas só conseguem olhar pra ela e admirar aquilo que tá acontecendo na frente dela. Então é isso, assim. Hoje, quando eu consigo comparar com alguma coisa, eu comparo a essa sensação de você sentir o silêncio e ver que fez alguma coisa legal. Mas eu senti desde a primeira vez, assim. É uma coisa muito importante ali, é um momento onde as pessoas entendem o sentido do espetáculo. Legal, você tem esse sentimento, né? E reconheceu na primeira dia, mulher. Mulher, no primeiro dia eu já senti, porque eu fiquei emocionado. Teatro me emociona muito. Menina, me conta, voltando ao... Foi dito aqui no antigo episódio que ia me contar, Misaira, sobre o acontecido de uma certa confusãozinha por conta de uma música. Tu disse que pegou alguma coisa, tu catou alguma coisa, me conta. Catei que tava rolando uma pequena satisfação da minha amiga Camille, porque eu já tinha catado quando a gente recebeu as músicas que a minha querida não tinha um solo. Aí eu fiquei pensando, ou estão boicotando ela, ou ela tá sendo beneficiada, porque nós estamos se acabando de aprender aqui música e ela não tá aprendendo nenhuma. O que é isso? Tô entendendo. Camille. Não, gente, sinceramente o povo me fazia de substituto, porque eu sabia a música de todo mundo. Aplicada, menina Bem doida. aplicada. Não, mas ó, eu nem lembrava dessa situação. E realmente, vocês falando, vai vindo a cena. Assim, eu lembro que nas reuniões lá no início, quando a gente tava formando ainda os números, as músicas, eu escolhi muitas junto com o Fábio. E aí eu lembro que a música da Verônica fui eu que dei, que é a música Maybe da Maravilhosa. como era? Falecida... A Vanusa. E aí, aí... E assim, de todas, né? A gente foi alegando, dizendo que dando pras pessoas as suas músicas. E pra mim, nada. Ou seja, o diretor pegou as músicas que a gente jogou na mesa e foi dando e esqueceu de mim. Só que eu nunca fui de questionar. Beleza, vou fazer o que me dão, né? Que eram os conjuntos. Eu já tinha outras responsabilidades, como fazer o figurino. E aí veio isso, essa cena, num dia que teve um estresse. Rayana não quis saber da música que ela queria fazer. Eu joguei na cara do diretor
que eu não tinha música, peguei minha bolsa e fui embora. Simples. Ai, ela é estressadíssima, mas eu vou até falar um outro babado, porque a gente tinha uma música no início que era Nobody Wants to. Bicha, essa música, ninguém sabia a letra. Era incrível como ninguém nunca, porque era japonês, sei lá que já era. E aí a gente ainda foi Vamos apresentar. cantar, vamos. I want you, nobody wants you. I want you, nobody wants you. Hey, Ó, aí tem uma coisa que une o artista, é o truque. É dar o truque. Todo mundo sabe dar o truque. E isso era uma coisa que unia elas no começo do espetáculo logo, assim. Tinha uma coisa que era a interseção de todas, que já tiveram, que já passaram, que já saíram. Era dar o truque nessa música. Não, e a gente foi apresentar algumas vezes na televisão, fazer divulgação, né? E uma das vezes a gente apresentou, eu tenho essa foto até hoje. Eu paradinha assim, ó, eu e a Camille, mulher, ai meu Deus. E eu me maquiava tão ruim na época, mulher, eu tava tão feia. Gente, a roupa que eu fiz. Tu lembra? Eu não sei que diabo foi que eu fiz. A roupa virou um cropped. Elas nuas em plena bem tarde. curtinha. Ah, era um vestidinho bem Era um curtinho. vestido dourado, só que ficou nuas. Lembro. Eu lembro que era franzidinho, não era assim de sainha, era bem... Cheio de Era coisa, tudo. de aljô. Bem de Eu grecinha lembro do dessa Jonas música, Júnior. mas eu lembro da coreografia, que era babadeira. Ai, não, era tudo. Quem fez a coreografia? Foi a Adma com a Verônica e a comigo, é. Camille, todo Foi nós mundo. três. Eu É lembro umas que a sequências Adma cantava- dificílimas. Eu lembro que a Adma cantava a música no camarim, ensaiando assim, a capela, com uma letra que era- não tinha absolutamente Sim. nada a Isso era ver. pra E o ter melhor- gravado nada a essas ver. Mas o melhor era a Adma, que reclamava porque a gente não sabia a letra, sendo que ela Ela- também não sabia. Eu ficava, Cantava uma coisa nada a ver. mulher, você não sabe a brigando com a letra, gente e tu porque também não não sabia. sabe. Gente, vocês lembram da queda da Adma? Ai! No primeiro, não Eu foi? lembro! No- Gente, ela se na primeira estabacou temporada. no chão. Foi no... No Chicago. tango do Chicago. No tango, que ela foi levantar a perna, ela se estabacou no chão. Mas ela tá acostumada, ela já caiu Ela em já tinha outras. caído Já. no- Na Ah, então mesma é porque ela é música. madura, né? É, faz parte da O corpo coreografia. dela já, o corpo dela acha que é a coreografia. Ai, gente, mas foi muita coisa. Ainda tinha as coreografias que colocavam a gente de cabeça pra baixo, menina, que eu tinha que carregar a minha perna, não tinha abertura suficiente. Queria fazer Eu uma pergunta. lembro. Vai. tu Eu vai. lembro de músicas memoráveis. E essa aí, o Tango do Presídio, era maravilhosa. Que vocês faziam. Mas vai, Rayana, tu Tinha quer alguma entrar? coisa que te causava um estranhamento, tipo assim, isso que tu teve que se acostumar a fazer? Eu acho que no Atirache, a coisa que mais me dava estranhamento era a quantidade mesmo de coreografias que eu tinha que aprender. A minha maior dificuldade era entender que tinha essa quantidade de coreografias. Isso me dava muito estranhamento. Apesar de que, por me sentir ator, ator quando não é bailarino, ele tem a expressão corporal que a gente diz assim, que é mesmo que uma dança contemporânea. Parecido, só que sem a técnica, é o truque. Dá o truque. E então eu usava muito disso pra poder fazer. Mas se tem uma coisa que era estranha, eu vou lhe contar agora que eu me lembrei nesse momento. Porque no início, o diretor artístico, né? Ele chegou a participar do Tango do Presídio. E aí teve uma apresentação que a gente fez que ele dançou comigo. Aí eu peguei e tive que tirar o pano da boca dele. Rolou Amiga, beijo? o pano tava podre. Sério? Podre. Pura saliva. Aí quando eu vou quando eu vou tirando assim na boca dele, mulher, tá podre. Que bastidor é esse? Isso o pano tava dentro da boca desde 6 horas da manhã. Ele não escovou o dente, ele botou o pano. Era um dos últimos números, ela botou o pano na boca no começo do espetáculo. Mulher, não acredita. Aí E foi eu, salivando. Fábio, o bicho veio melado assim, ó, parecia uma lesma. Sabe o que é que eu acho estranho no Atirar-te uma Pedra hoje? É ver a Misária bem novinha nos vídeos. Gente, a Misária parecia uma criança, o rosto redondo, que hoje ela é Franzina, seca. franzina. Mas, gente, um mirradinha. E eu, a sobrancelha. E eu sem sobrancelha, tu leva foto quando tinha sobrancelha? Não, gente, a filmagem que eu fui fazer para dar os depoimentos, eu tinha acabado de fazer show. Eu tava. Porque vocês sabem, né? Quando a gente tira a maquiagem, a gente fica horrorosa naquele momento. É Eu babado. tava horrorosa. Mas a gente tem muita conversa de bastidores pra conversar, porque a gente teve muitos assuntos bons, ruins, né? Temos umas tretinhas, mas é isso. Vamos deixar pro próximo episódio, porque a gente tem muito pra falar e não pode perder o tempo. Eu quero lembrar vocês, tá? Que a gente tá agradecendo aqui esse episódio incrível que foi apoiado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará com o recurso da Lei Paulo Gustavo. Próximo episódio.